Olá, eu vim contar um relato que aconteceu comigo em uma cidade próxima a Itapajé, no Ceará. Eu trabalhava em Itapajé como bordadeira e todo dia eu tinha de ir para esta casa. Eu tinha 2 filhos pequenos. Nessa época, todos os dias eu ia para a casa da minha mãe em Itapajé para depois ir para casa. Essa casa era de taipo, aquelas casas antigas dos interiores. Antes de eu ir morar lá, as pessoas me falavam que uma família havia morrido lá. Não me falaram qual foi o motivo, a causa da morte deles, mas o local era apesar de ser simples, muito assombrado. Mas também era muito bonito. Tinha rios, tinha jardins ao redor de casa, tinha frutas. Um lugar muito lindo de se viver, se não fosse tão estranho, tão amaldiçoado. O lugar era assombrado, tão assombrado que nós não conseguimos passar um dia lá. Apenas íamos para dormir, ou pelo menos tentar. Não tinha hora para acontecer essas coisas, lá era o dia inteiro acontecendo. Coisas estranhas e assustadoras, até mesmo para o mais valente dos homens teria medo de estar lá e passar apenas o dia, quem dirá a noite. Já entendem que não é de brincadeira uma coisa dessa. Nos finais de semana que eu não ia trabalhar, eu ia para a casa da minha mãe, porque eu não aguentava ficar lá. O ar era muito pesado. Muitas coisas aconteciam e eu não tinha coragem de ficar lá. Nem eu, nem o pai dos meus filhos. Quando a gente entrava na casa já eram as 5h30, às 6 horas da noite. Lá era tão assombrado que a gente não tinha coragem de ir depois das 6 horas da noite. Assim que a gente chegava, fechava as portas e ia dormir. Ou, como falei antes, tentar, pois a gente tinha pavor de estar lá. Mas era a única opção que a gente tinha na época. Muitas vezes a gente já jantava na casa da minha mãe, para quando chegar lá só deitar e dormir. Porque a assombração que tinha nessa casa não deixava a gente cozinhar lá. Se a gente colocasse a panela no fogo, quando a gente ia olhar de novo, tinham colocado sal dentro, como se tivesse uma pessoa ali, naquela casa. E nós não víamos. Também jogava areia na comida. Muitas vezes eu tinha acabado de apagar o fogo e jogava o resto da lenha lá fora de casa. Quando eu ia olhar o fogo, estava aceso de novo. Às noites, quando eu ia deitar, muitas vezes a gente sentia jogar terra em cima da gente. A gente descobria tudo para que não jogassem terra na nossa cara. A gente ouvia dar muitas risadas bem altas. Também era como se tivesse um monte de gente conversando na sala, como se a casa estivesse cheia de gente, mas não tinha ninguém, a não ser a gente que estava deitado já. A gente se sentia incomodado com essas risadas e conversas. Quando a gente ia olhar, não tinha ninguém mais lá. Não tinha energia na casa, a gente usava lamparina. Nesse tempo, quando a gente ia deitar para dormir, voltando para a sala, a gente ouvia como se tivesse jogado uma pedra na porta. E era como se a porta tivesse caído no chão, de tão alto que fez o barulho. Quando a gente ia olhar, a porta estava no lugar. Eu morei menos de 1 mês nessa casa e eu já não aguentava mais. A gente foi só porque a gente ganhou essa casa para morar. Mas daí ninguém aguenta parar naquela casa. Por isso ninguém aluga. Nem dada as pessoas querem. Mas eu deixo aqui o meu relato e agradeço ao Gleison, o criador do canal, e por ter me dado a oportunidade de contar a minha história. Era no ano de 1993. Eu estava em casa, na cidade onde morava. Não revelarei a cidade, pois é muito pequena e praticamente todos se conhecem. Nessa época,
não havia energia lá. A gente tomava banho no banheiro, que era do lado de fora de casa. Aqueles tipos de banheiro bem simples que tem nos interiores. Lá a gente já tinha ouvido muito falar de vários avistamentos. As pessoas morriam de medo. Nessa noite, ele atacou um vizinho nosso, que andava a cavalo, que para poder se defender do ataque se rasgou todo, tentando ir para debaixo de um cajueiro, próximo de uma cerca de arame farpado. Tanto ele quanto o cavalo se rasgaram bastante. Logo depois desse ataque, ele foi para o nosso terreiro, e eu estava tomando banho e não tinha energia lá, como já falei. Então um clarão intenso e muito quente chega a doer na pele da gente. Eu lembro de nosso pai mandando a gente correr para dentro do banheiro, pois a gente já estava saindo dele, eu e minhas irmãs. E durou apenas alguns segundos aquele clarão enorme. Depois disso, fui embora. Foi a minha primeira experiência com discos voadores, mas mesmo depois disso, sempre ficava rondando por ali. Só Deus sabe para quê, mas ele atacava as pessoas. Nessa noite foi um sufoco, pois ele atacou o nosso vizinho, depois tentou atacar a gente, e ficou apenas aparecendo várias e várias histórias das pessoas falando que viram, que também foram atacadas. Eu morri de medo, principalmente quando chegava a noite. Eu deixo aqui esse relato e obrigado a todos vocês por ouvirem.